Olá, bom dia! Seja muito bem-vindo a esta edição. Agora são 8 horas e 31 minutos. Eu sou Tabata Pote e a partir de agora te faço companhia. Termômetro marcando 20 graus na cidade de São Paulo e a máxima prevista é de 28 graus com tempo seco, então se prepara que vai fazer um calorzinho. A semana está só começando e é hora de ficar bem atualizado com as principais notícias do Brasil e do mundo. Desta segunda-feira, 10 de junho. Vamos conferir os assuntos em destaque nesta edição. Supremo Tribunal Federal começa a realizar nesta segunda-feira audiências públicas para tratar da regulamentação de ferramentas de monitoramento secreto de aparelhos de comunicação pessoal. Projeto de lei que impede a homologação judicial de delações premiadas de quem estiver preso pode ser votado nessa semana em caráter de urgência. Brasileira atingida por bombardeio no sul do Líbano apresenta melhora no quadro de saúde. E ainda, após vitória da extrema-direita, presidente da França, Emmanuel Macron, dissolve o parlamento do país e antecipa as eleições legislativas. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Vem comigo! O Supremo Tribunal Federal vai realizar entre hoje e amanhã, terça-feira, audiências públicas para tratar da regulamentação de ferramentas de monitoramento secreto, chamados softwares espiões, de aparelhos de comunicação pessoal como celulares e tablets, por órgãos e agentes públicos. Na semana passada, o ministro Cristiano Zanin, relator da ação, abriu prazo de 10 dias para que o Congresso Nacional preste informações sobre a regulamentação do uso das ferramentas de monitoramento secreto. As audiências vão contar com a presença de 33 participantes, entre representantes do Ministério da Justiça e Segurança Pública, da Agência Nacional de Telecomunicações, do Comando do Exército, do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, da Defensoria Pública da União, do Comando da Aeronáutica, além de instituições privadas. O objetivo é que haja uma contribuição com conhecimentos técnicos e jurídicos quanto à eventual regulamentação do uso, por órgãos e agentes públicos, de programas de intrusão virtual remota e de ferramentas de monitoramento secreto e invasivo de aparelhos digitais de comunicação pessoal. Na ação, a Procuradoria-Geral da República afirma que, apesar de avanços na legislação para proteger a intimidade, a vida privada e a inviolabilidade do sigilo das comunicações pessoais, como o Marco Civil da Internet e a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ainda não há uma regulamentação sobre programas de infiltração virtual remota. Segundo o órgão, essas tecnologias vêm sendo utilizadas por serviços de inteligência e órgãos de repressão estatais para vigilância remota e invasiva de dispositivos móveis, sob o pretexto de combate ao terrorismo e ao crime organizado. E outro assunto em pauta nessa semana na agenda do STF é a mudança da remuneração do FGTS. A Corte marcou para esta quarta-feira a retomada do julgamento. O placar está em 3-0 para que o rendimento do saldo do Fundo de Garantia seja ao menos igual ao da poupança. O julgamento da revisão do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço já tem 3 votos de ministros do Supremo pela mudança da taxa de correção. O pedido na ação direta de inconstitucionalidade é para que os ministros substituam a taxa referencial por um índice de inflação, que pode ser o Índice Nacional de Preços ao Consumidor ou o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial. Atualmente, o FGTS rende 3% ao ano, mais a taxa referencial. A proposta do ministro relator, Luiz Roberto Barroso, é para que o Fundo de Garantia tenha ao menos a remuneração da poupança, atualmente em 6,17% ao ano mais a TR. A Advocacia Geral da União, que representa o governo na Justiça, propõe manter a correção atual e incluir a distribuição dos lucros de forma obrigatória no cálculo para garantir a atualização de, no mínimo, a inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo. O voto de Barroso determina ainda que, se houver mudança, ela passe a valer para todas as contas do Fundo de Garantia.
a partir do julgamento do Supremo, sem direito à correção dos valores atrasados. A AGU também defende que a correção deva ser futura. E tem atualização sobre o quadro de saúde da brasileira ferida no Líbano no início desse mês. Ela estava em casa com 2 dos seus 4 filhos quando foram surpreendidos pelo bombardeio israelense. A brasileira Fátima Bustani, de 30 anos, foi ferida por um bombardeio no dia 1º de junho quando estava em casa com seus 2 filhos em Sadiq, no sul do Líbano. Segundo familiares, seu estado de saúde já não é considerado grave. Ainda assim, ela deve passar por novas cirurgias até que possa receber alta. Uma foto divulgada pela família mostra a brasileira com curativos no rosto. No dia do ataque, Fátima ficou internada à unidade de terapia intensiva e chegou a ser entubada. Após quase uma semana, a família conseguiu transferi-la para um hospital em Beirute, capital do país. A filha de 10 anos segue internada no hospital em Tiro, onde já passou por 3 cirurgias na perna e seu quadro de saúde tem apresentado melhora. Já o filho de 9 anos sofreu ferimentos mais leves e recebeu alta hospitalar. No momento do ataque aéreo, os outros 2 filhos da brasileira, um de 12 e o outro de 7 anos, estavam na casa dos avós. Atualmente, o marido de Fátima mora em Itapevi, na Grande São Paulo. Ele se mudou para o Brasil em busca de oportunidades de trabalho e deseja trazer a família ao país. A casa da família ficou destruída após o bombardeio. Segundo agências de notícias internacionais, os ataques foram feitos por Israel, que visava áreas do grupo terrorista Hezbollah. Em nota, o governo brasileiro chegou a condenar o ataque e informou que presta apoio à família. E olha só, as inscrições para o Enem 2024 foram prorrogadas até sexta-feira, dia 14 de junho. O prazo foi ampliado para que mais estudantes tenham oportunidade de participar. O novo prazo vale para todos os estudantes do Brasil, viu? E os alunos que estão concluindo o ensino médio em escolas públicas têm direito à isenção da taxa de inscrição. O ministro da Educação disse que praticamente 100% dos estudantes do último ano do ensino médio do Nordeste e Distrito Federal já realizaram a inscrição. E mais de 70% dos estudantes de escolas públicas do Rio Grande do Sul, que foi afetado pelas chuvas, já estão inscritos. E com a localização de uma nova vítima, o número de mortos em decorrência das fortes chuvas no Rio Grande do Sul aumentou para 173. De acordo com a Defesa Civil, ao todo, mais de 2.300.000 moradores foram afetados em 475 municípios. As inundações causaram ainda muitos prejuízos às empresas. No varejo, as perdas são calculadas em cerca de 3 bilhões e 400 milhões de reais por dia. Os números mostram que o prejuízo para as empresas varejistas gaúchas pode chegar a mais de 50 bilhões de reais com a interrupção das atividades durante 2 semanas. O Rio Grande do Sul é a 4ª maior economia do país. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2021, o Produto Interno Bruto do Rio Grande do Sul era de cerca de 580 bilhões de reais. As perdas contabilizadas pelo varejo em 15 dias representariam cerca de 8,7% da economia estadual. O estudo considerou as principais cidades e regiões afetadas pelas enchentes, como Porto Alegre, Canoas, Cachoeirinha, Gravataí, Guaíba, Novo Hamburgo, São Leopoldo e Sapucaia do Sul. O governo gaúcho revelou que mais de 90% do estado foi afetado pelas chuvas até a semana passada, totalizando cerca de 2.400.000 pessoas afetadas. Tanto do ponto de vista pessoal como do empresarial, a recuperação de tudo que foi perdido vai ter um custo enorme e anos de muita dedicação. A Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul estima que serão necessários mais de 110 bilhões de reais para a reconstrução da infraestrutura perdida no estado por conta das chuvas.
E olha, uma parceria firmada entre o Supremo Tribunal Federal e 6 plataformas de redes sociais vai ajudar na elaboração de ações para o combate à desinformação. A iniciativa conta com mais de 100 mil instituições parceiras. YouTube, Google, Meta, Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok, Microsoft e Quai são as primeiras plataformas de redes sociais a assinar o programa criado em 2021. A iniciativa do STF conta com mais de 100 instituições parceiras. Segundo o Supremo, o acordo tem a finalidade de promover ações educativas e de conscientização para enfrentar os efeitos negativos provocados pela desinformação. Mas caberá às instituições parceiras a escolha sobre a participação na execução de atividades com esse cunho, incluindo área de atuação e recursos gastos. Já o X, ex-Twitter do bilionário Elon Musk, não aderiu ao programa. Em abril, o empresário fez fortes críticas ao judiciário brasileiro, em especial a Alexandre de Moraes, e ameaçou reativar perfis apagados por decisão da Justiça. Nós não podemos permitir que por trás do biombo da liberdade de expressão se desenvolva um mundo e uma sociedade onde ninguém possa mais acreditar naquilo que lê. E com o deepfake, pior ainda, porque nós todos somos educados para acreditar naquilo que nós vemos e ouvimos. E o dia que nós não pudermos mais acreditar naquilo que vemos e ouvimos, a liberdade de expressão terá perdido inteiramente o sentido. Portanto, esse é o esforço que une o Supremo Tribunal Federal e as plataformas digitais, os atores sociais que estão aqui presentes. O combate à notícia falsa, à notícia fraudulenta, aos discursos de ódio e os ataques à democracia. A assinatura ocorre em meio à expectativa do STF liberar um novo julgamento sobre o Marco Civil da Internet até o final deste mês. A Suprema Corte pretende discutir a responsabilidade das plataformas por conteúdos publicados pelos usuários. O caso não havia sido discutido anteriormente, já que aguardava uma votação na Câmara dos Deputados acerca do tema, o que não ocorreu. Através desse programa, o Supremo vem firmando parcerias com universidades, com a CAPES para firmar pesquisas, já editou alguns livros de combate à desinformação. E dentro de todo esse contexto amplo e geral do Supremo, as plataformas de redes sociais assumiram um compromisso de, dentro da sua estrutura, estabelecer uma política de combate à desinformação. É sim o objeto educativo e não censura ou qualquer tipo de controle de conteúdo por parte do Supremo. Ao mesmo tempo, o presidente da Câmara, Arthur Lira, oficializou na quarta-feira a criação do grupo de trabalho para discutir o projeto de lei das fake news. Em discussão há quase 4 anos no Congresso, a proposta que prevê a regulação das redes sociais conta com apoio de Lira e do governo, mas sofre grandes resistências por parte da oposição. Ao todo, o grupo é composto por 20 parlamentares, que terão 90 dias prorrogáveis por igual período para concluírem as discussões. Integrantes do grupo defendem que os ajustes no texto sejam finalizados até setembro e receberam de Lira o sinal verde para uma votação após as eleições municipais que ocorrem em outubro. Agora falando sobre a polêmica PEC das praias, o MAP Biomas divulgou um estudo preocupante. As praias brasileiras estão sob risco de erosão. Em 30 anos, o país perdeu 15% de sua faixa litorânea. Fatores ambientais e ocupação da orla são os principais motivos para essa perda. O Brasil tem uma faixa litorânea de mais de 7 mil quilômetros, com praias de norte ao sul, o que faz o país ser conhecido mundialmente pelas suas belezas naturais. No entanto, a erosão causada por ocupação e por fatores ambientais ameaçam esse patrimônio. Segundo o MAP Biomas, 15% de toda a faixa de areia do país foi completamente engolida nos últimos 30 anos. A área equivale a mais de 3 mil estádios do Maracanã. Os dados mostram que os maiores responsáveis por isso foram a especulação imobiliária, com a construção de casas e hotéis, além da infraestrutura urbana para quem mora à beira-mar. O balanço sedimentar que estoca a areia na praia é um ciclo natural. No entanto, as construções alteram essa dinâmica, aumentando assim a erosão. Na praia de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, por exemplo, a faixa litorânea encolheu 70 metros nas últimas décadas. Isso pode piorar, pois o Senado Federal discute uma PEC que pode transferir os terrenos de construções na beira-mar da União para a iniciativa privada.
O projeto entra na discussão juntamente com outras propostas no Congresso e que afetam o meio ambiente, chamado pelos especialistas de pacote da destruição. A lista permite obras de irrigação em áreas de preservação e mudanças na lei do licenciamento ambiental. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, 40% das praias do Brasil já sofreram com a erosão e, caso a PEC seja aprovada, vai agravar ainda mais. Pois o fim das praias representa não só o lazer, mas um risco principalmente à biodiversidade. E veja a seguir, após vitória da extrema-direita no Parlamento Europeu, presidente da França dissolve o parlamento do país e antecipa eleições legislativas. E ainda, primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, toma posse para terceiro mandato depois de perder apoio para governar o país mais populoso do mundo. É já já. E nós estamos de volta com as principais notícias desta segunda-feira, agora 8 horas e 50 minutos pelo horário de Brasília. Vamos juntos. A possibilidade que sejam proibidas delações premiadas feitas por pessoas presas voltou a ser discutida na Câmara. Um pedido de tramitação de urgência para um projeto sobre o assunto chegou a ser pautado na sessão do plenário da Casa nos últimos dias. E há uma expectativa de que o caso volte à tona nesta semana. O presidente da Câmara, Arthur Lira, incluiu na pauta do plenário da Casa o requerimento de urgência para um projeto de lei que impede a homologação judicial de delações premiadas de quem estiver preso. Caso o requerimento seja pautado e aprovado, a proposta poderá pular etapas e ser votada diretamente no plenário, sem necessidade de passar antes por análise de comissões da Câmara. O texto diz que as colaborações premiadas só poderão ser homologadas se o acusado estiver respondendo em liberdade ao processo ou investigação instaurados em seu desfavor. O projeto foi apresentado em 2016, no auge da Operação Lava Jato, pelo ex-deputado Uad Damos, do PT, hoje secretário nacional do Consumidor, e poderia inclusive afetar o depoimento do tenente-coronel Mauro Cid contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. De acordo com o texto, a medida se justifica para preservar o caráter voluntário do Instituto e para evitar que a prisão cautelar seja utilizada como instrumento psicológico de pressão sobre o acusado ou indiciado, o que fere a dignidade da pessoa humana, alicerce do Estado democrático de direito. E agora a gente traz destaque internacional. Após a vitória da extrema-direita no Parlamento Europeu, o presidente da França, Emmanuel Macron, dissolveu o parlamento do país e antecipou as eleições legislativas. A decisão foi tomada depois da vitória da extrema-direita na votação para o Parlamento Europeu. Après avoir procédé aux consultations prévues. Tendo executado as consultas ao artigo 12 da nossa Constituição, decidi dar a vocês a escolha do nosso futuro parlamentar através do voto. Portanto, vou dissolver a Assembleia Nacional nesta noite. Em alguns momentos, vou assinar o decreto convocando as eleições legislativas, que vão ser realizadas em 30 de junho em primeiro turno e em 7 de julho em segundo. Que se tiendront le 30 juin pour le premier tour. Durante a mensagem televisionada, Macron qualificou o aumento dos nacionalistas e demagogos como um perigo para o país. E o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, tomou posse neste domingo para um terceiro mandato, depois de resultados eleitorais que o obrigam a depender de uma coalizão de 15 aliados. Durante a cerimônia, cerca de 30 ministros também prestaram juramento sobre a Constituição, ainda que Modi não tenha anunciado a composição do novo gabinete. O governo anterior do premier, membro do Partido Nacionalista Hindu Bharatiya Janata Party, era composto por 81 ministros. O PJP conquistou 240 legisladores, 32 assentos a menos do que a maioria absoluta e muito abaixo dos 303 obtidos nas eleições legislativas de 2019.
Contra todas as previsões, o Congresso, partido principal da oposição, conquistou 99 assentos, praticamente o dobro do que teve nas últimas eleições. Os resultados obrigaram Modi, no poder desde 2014, a negociar com os parceiros da Aliança Democrática Nacional, uma coalizão de 15 formações políticas, para estabelecer uma maioria de governo. Israel todo o país comemorou o resgate de 4 reféns que tinham sido sequestrados pelo Hamas no ataque de 7 de outubro do ano passado. O grupo palestino ameaçou novos ataques. Um grupo de pessoas agitou bandeiras israelenses em frente ao hospital para onde os resgatados foram levados após a operação na região de Nuseirat, na faixa de Gaza, enquanto um salva-vidas anunciou em um alto-falante o sucesso da operação para toda a praia ouvir. Me deu alguma esperança quando os vi em boas condições de saúde. Então fomos encorajados que eles conseguiram alguma comida lá. E só precisamos de esperança pelo meu pai e todos os outros que estão em condição parecida e sobrevivendo. Ficamos com medo de acreditar no começo e depois vimos as imagens dos reféns libertados. Ficamos encantados, muito animados. Choramos e pela primeira vez em 8 meses, 246 dias, choramos de alegria. Pela primeira vez em 8 meses. Porque até então só tínhamos visto nossos reféns voltarem mortos. Durante a noite, milhares de israelenses saíram às ruas de Tel Aviv, como fazem todas as semanas, para exigir um acordo que permita a libertação de todos os reféns. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu se reuniu com os libertados no centro médico Sheba de Tel HaShomer, perto de Tel Aviv. A assessoria de imprensa do governo do Hamas em Gaza anunciou que pelo menos 210 pessoas foram mortas e mais de 400 ficaram feridas na operação de resgate, número que não foi confirmado com fontes independentes até o momento. E agora a gente muda de assunto. Capital da Coreia do Sul e com nome parecido, Seul, abriga uma riqueza cultural e uma grande prosperidade econômica. Vamos conhecer mais desse lugar agora. Seul fica ao norte, próximo à fronteira com a Coreia do Norte. A capital é uma metrópole popular por ter ao mesmo tempo arranha-céus aos montes, metrôs de alta tecnologia e palácios de eras passadas. Tudo em grande harmonia. A cultura pop também é um destaque por lá, desde as telas da televisão até o som da música local. Nos dispositivos tem seu significado. E é claro que devemos falar da culinária sul-coreana, que contém muita influência econômica e até política através dos séculos. Hoje, os ingredientes básicos do país contam com arroz, tofu, vegetais, carnes e macarrão. E vamos seguir agora, então, ao vivo para uma região central de Seul. Diretamente dos nossos estúdios da HIT em São Paulo para Gwanghwamun, uma grande e popular avenida de lá, além de um trava-língua, né? Nas imagens, conferimos um bom movimento de veículos, além de muitos prédios ao redor. Podemos reparar nas pessoas trafegando por lá pelas sinalizações de trânsito no chão, que, aliás, repara bem, são bem diferentes das que temos aqui no Brasil. No fuso horário, você vai se espantar, viu? São 8 horas da noite e 56 minutos por lá, exatamente 12 horas à nossa frente. E mesmo assim, olha só, o céu está bem claro, né? Bem diferente do que a gente imaginaria. E com essas imagens que eu encerro o Jornal de hoje. Muito obrigada pela sua companhia, uma excelente segunda-feira e a gente se encontra novamente à 1 da tarde. Até lá!